Adoro a história de Jesus caminhando sobre as águas para seus discípulos. É a história que nos diz o que fazer quando parece que você está afundando. É uma história que podemos usar como referência, quando nos deparamos com uma tempestade devastadora em nossas vidas. É no coração do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 27, que encontramos uma das histórias mais poderosas sobre fé e confiança em Deus, Jesus caminhando sobre as águas. Esse acontecimento nos ensina o que fazer quando parece que estamos afundando, quando as tempestades da vida ameaçam nos engolir. Esta passagem serve como um farol em meio à escuridão, uma referência vital para quando nos deparamos com as tempestades mais devastadoras em nossas vidas. Adoro essa história, porque ela ressoa profundamente com as experiências que muitos de nós enfrentamos. Talvez você nunca tenha passado por algo assim, mas te digo, já enfrentei situações em que me senti cercado por ondas de medo e incerteza. Posso admitir, com toda a sinceridade, que me senti apavorado, exatamente como os discípulos naquele barco. Ao primeiro sinal de algo desconhecido ou incerto, fui atacado pelo espírito do medo, assim como eles foram naquela noite tempestuosa. Foi exatamente assim que os discípulos de Jesus se sentiram naquela noite, enquanto lutavam contra uma tempestade furiosa. O mar estava indomável, e cada nova onda parecia mais ameaçadora que a anterior. Eles remavam com todas as suas forças, mas o barco era jogado de um lado para o outro, como uma folha ao vento. O pânico tomou conta de seus corações, pois mesmo sendo pescadores experientes, aquela tempestade estava além de qualquer coisa que já tinham enfrentado. E então, no meio do caos, eles avistam algo que parece ainda mais aterrorizante. Uma figura, caminhando sobre as águas em sua direção. A mente deles, já assombrada pelo medo, não consegue compreender o que estão vendo. Será um fantasma? Um sinal de que a morte está próxima? O medo se transforma em pavor. Mas enquanto eles gritavam de medo, uma voz familiar ecoa sobre o som do vento: "Sou eu. Não tenham medo." Era Jesus, o mestre que eles conheciam tão bem, caminhando serenamente sobre as águas furiosas. Em meio à tempestade mais devastadora de suas vidas, ele estava ali, como uma âncora de paz. Neste momento, talvez os discípulos tenham se dado conta de uma verdade profunda. Mesmo nas tempestades mais escuras, nos momentos mais sombrios, Jesus nunca está longe, Jesus está sempre presente, pronto para nos resgatar. Ele não é apenas o Salvador em tempos de calmaria, mas também o Deus que caminha sobre as águas em meio às nossas tempestades. A noite estava escura, e o vento soprava com força, mas ali, no meio daquela tempestade, algo extraordinário aconteceu. Ao ouvir a voz de Jesus, Pedro, que estava tão apavorado quanto os outros, sentiu um impulso diferente no coração, um chamado à coragem que ele não podia ignorar. "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Pedro gritou, com o coração acelerado. E então, a resposta veio, uma simples palavra, carregada de poder e possibilidade. Jesus falou: "Vem." Imagine por um momento o que se passou pela mente de Pedro naquele instante. A tempestade ainda rugia, as ondas continuavam a bater contra o barco, mas ali, diante de seus olhos, estava Jesus, caminhando sobre as águas. E agora, Pedro estava prestes a fazer o impensável. Ele levantou-se, seus pés ainda trêmulos de medo, e com uma fé que desafiava a lógica, saiu do barco. A madeira fria do convés foi trocada pela sensação única de água sólida sob seus pés. Cada passo era um ato de fé, cada movimento um desafio à razão. Pedro estava andando sobre as águas, focado em Jesus, aproximando-se dele. Mas então, como acontece com todos nós, a realidade da tempestade ao seu redor começou a pesar em sua mente. O vento soprou mais forte, as ondas pareciam crescer, e, por um breve momento, Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para o caos à sua volta, para a força da tempestade, e o medo que antes estava suprimido retornou com toda a intensidade. Sua fé vacilou, sua fé foi fraca, e ele começou a afundar. "Senhor, me salva!" Pedro clamou, e, sem hesitar, Jesus estendeu a mão e o segurou.
Naquele instante, Pedro sentiu o poder do amor e da graça de Cristo, que não o deixou afundar, mesmo quando a fé enfraqueceu. Foi uma lição inesquecível. Quando o medo nos ataca e as tempestades da vida nos cercam, é a nossa fé que nos sustenta, mas é a mão de Jesus que nos salva. Ele está sempre lá, pronto para nos alcançar, se apenas tivermos a coragem de clamar por Ele. Pedro, ainda ofegante, sentiu a firmeza da mão de Jesus segurando-o, puxando-o para fora das águas turbulentas. Enquanto ele se recuperava daquele momento de terror, a tempestade ao redor continuava a rugir. O vento assobiava em seus ouvidos, as ondas batiam violentamente contra o barco, mas ali estava Jesus, em pé ao lado dele, firme e inabalável. Juntos, eles caminharam de volta para o barco. E quando Jesus subiu a bordo, algo extraordinário aconteceu. Sem uma única palavra, sem nenhum gesto grandioso, a tempestade simplesmente cessou. O vento que antes rugia com tanta fúria, de repente, se acalmou. As águas, que há pouco ameaçavam destruir tudo, se aquietaram como um lago tranquilo. A escuridão foi substituída por uma paz profunda e inexplicável. Os discípulos, que minutos antes estavam à beira do desespero, ficaram em silêncio. Eles estavam pasmos, não só porque a tempestade se acalmou, mas porque, naquele instante, compreenderam a verdadeira natureza de Jesus. Ele não era apenas um mestre, não era apenas um profeta, ele era o Senhor das forças da natureza, o príncipe da paz. Na presença dele, até as tempestades mais ferozes se rendem. Aquele barco, que antes estava à mercê do caos, agora era um refúgio de paz. Cada discípulo sentiu o peso do momento, aquele em que perceberam que não importa quão violenta seja a tempestade, a presença de Jesus transforma tudo. A paz que seguiu não foi apenas uma ausência de vento ou de ondas, mas uma paz que penetrou em seus corações, uma certeza de que, com Jesus ao seu lado, eles nunca estariam verdadeiramente em perigo. Ali, no silêncio que se seguiu, eles não precisaram dizer uma palavra. Todos sabiam, no fundo de seus corações, que haviam experimentado algo divino. Aquele que havia caminhado sobre as águas, que os havia salvado da tempestade, estava com eles. E essa paz, a paz que só Jesus pode trazer, agora preenchia suas almas de um modo que eles nunca tinham sentido antes. A história de Jesus caminhando sobre as águas não é apenas um relato extraordinário de fé e milagres, é um reflexo profundo das tempestades que enfrentamos em nossas próprias vidas. Como os discípulos, todos nós passamos por momentos de medo, dúvida e incerteza, onde parece que as ondas das dificuldades são grandes demais para suportar. Mas, assim como Jesus esteve presente no meio daquela tempestade, Ele está presente em cada uma das nossas tempestades, pronto para nos segurar quando começamos a afundar. Lembre-se disso, quando você se encontra no meio de uma tempestade, a primeira coisa que deve fazer é falar com Deus. Antes de tentar lutar sozinho, antes de se desesperar, olhe para Ele. Jesus não só tem o poder de caminhar sobre as águas, Ele tem o poder de te sustentar sobre elas. E mesmo quando a sua fé vacila, Ele não te deixará afundar, mas estenderá a mão e te levantará novamente. O grande ensinamento aqui é simples, mas transformador. Com Jesus ao seu lado, não há tempestade que possa te vencer. A paz que Ele traz não é apenas a ausência de problemas, mas uma confiança profunda de que, com Ele, você pode enfrentar qualquer desafio. Quando você coloca sua fé em Deus, mesmo as tempestades mais violentas se tornam oportunidades para experimentar a paz que só Ele pode dar. Então, quando as ondas da vida parecerem querer te derrubar, lembre-se de olhar para Jesus. Ele já está caminhando em sua direção, pronto para te segurar e te guiar para a segurança. E quando Ele entra no barco da sua vida, a tempestade se acalma, e a paz reina.
Fale sempre com Deus primeiro, e confie que, com Ele, você pode caminhar sobre qualquer água. Que Deus abençoe você grandemente. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal. E curta o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo.